O grave e complexo problema do abuso sexual de crianças e adolescentes está sendo desbravado pelo Justiça Gaúcha em uma série de reportagens. As informações foram levantadas pela nossa reportagem junto aos magistrados que atuam nessa área há anos, além de especialistas de outras áreas que lidam com a dura realidade todos os dias. A realidade de crianças e adolescentes que se veem completamente desamparados e violados em seus direitos fundamentais. Fique conosco e seja mais um na luta contra esse crime. Acompanhe na reportagem de Cristiane Viegas e Jorge Goulart. Elas deveriam ser protegidas, cuidadas, amadas, amparadas, pelo que são, pela pureza que trazem em si, pelo que representam. Muitas vezes não são. E esse muitas vezes, quando visto de perto, é assustador. Sim, o abuso sexual de crianças e adolescentes existe, acontece todo dia e dentro da família. São 204 denúncias por violência sexual contra crianças e adolescentes que foram oferecidas na 11ª Vara da Infância e Juventude, que trabalha com a área criminal. Estamos falando de apenas uma promotoria do Ministério Público e só em Porto Alegre. Os números Brasil afora são difíceis de digerir. O IPE nos traz esse dado de aproximadamente 50% até os 13 anos de idade e dos 13 aos 17, quase 20%, totalizando 70% dos casos de violência sexual que são conhecidos pelas autoridades, são praticados contra crianças e adolescentes até os seus 17 anos. É um dado alarmante, é um dado muito grave, é um dado que nos faz pensar em políticas públicas para essa área. Então isso é uma coisa importante que a gente tem que considerar. Por que essas crianças pequenas são realmente as maiores vítimas de violência? Porque elas são, muitas vezes, as mais vulneráveis. São as que não a representam ou não apresentam uma grande defesa com relação aos atos de violência contra elas praticados. Ou seja, a metade dos casos ocorre com bebês e crianças muito pequenas, justamente as que mais dependem da proteção dos adultos por causa da fragilidade inerente à idade. Aqui no Rio Grande do Sul, 85% das vítimas de crimes sexuais são crianças e adolescentes. O dado é baseado em 341 processos julgados no período de janeiro a outubro de 2017 pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Das 341 pessoas abusadas, 288 tinham idades entre 1 e 14 anos e 90% delas era do sexo feminino. A pesquisa foi realizada pelo gabinete do desembargador José Antônio Daltoé César, presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude e idealizador da escuta protegida, que garante às vítimas prestar depoimento de forma mais adequada e com acolhimento. Que nós percebemos, eu e outras pessoas, que o sistema de justiça não era acolhedor com as crianças que eram levadas a prestar informações lá. Ela era tratada como um adulto pequeno. E ela recebida da mesma forma, as perguntas feitas da mesma forma, tudo igualzinho ao do adulto, só que era uma criança, ou um adolescente, uma vítima que está naquele momento de angústia, falando com pessoas que ela não conhece, e isso nós percebemos que era extremamente prejudicial para elas. Outro dado estarrecedor. Quase 100% dos casos que chegam até a justiça são cometidos por pessoas da família, o que favorece o chamado segredo. Apenas 10% dos casos chegam até a justiça. Um fenômeno comum e que contribui para isso é o fato da palavra da criança ser desacreditada. Mas afinal, por que o que elas dizem é tão desacreditado? Porque é fácil não investigar os fatos e correr o risco de deixar a criança desamparada. Existe no imaginário popular e até nos processos judiciais uma compreensão errônea de que a criança mente deliberadamente, que não se pode confiar, ou fala-se também em falsas memórias. Certamente que existem falsas memórias, não só para crianças. E certamente que também, à medida que esses relatos que ela vai fazendo antes que chegue para o juiz, vão agregando elementos dessas interpretações que os adultos fazem. Então tem pesquisas que mostram que apenas 8% das crianças que falam sobre abuso sexual aumentam.
E desses 8%, 3/4 mentiram porque foram induzidas pelos adultos. Ou não induzidas propriamente, mas que esses cacos, como eu digo, né? Essas interpretações dos discursos foram se agregando. Também, dependendo do grau de disfuncionalidade da família, porque em regra o abuso é intrafamiliar, a revelação daquele segredo é muito pesado para ser assimilado. É melhor deixar assim. Às vezes a mãe precisa que o pai mantenha aquela família, ela não quer perder aquele homem, como no sentido de provedor, de pai dos filhos e tal. Muitas vezes se acha que, ok, é duro o que eu vou dizer agora, mas se tiver que ser, que seja com o pai, então tá tudo certo. A gente trabalha com diversos níveis de ignorância e desinformação nesse tema, mas são vários os motivos que fazem com que a criança não seja acreditada. A criança tem medo de falar, de comunicar, acha que ninguém vai acreditar. Estamos falando especificamente de casos de abuso intrafamiliar, que são os mais frequentes e os mais difíceis de serem detectados. No seio da família, isso causa uma crise muito grande, então o mecanismo de negação, que é um mecanismo de defesa, leva os pais, a família, as pessoas do convívio a negarem e não perceberem ou se omitirem ou não quererem ver. A importância de não se negar, né? Porque a negação, eu volto a salientar, que é um mecanismo inconsciente muito poderoso e é em razão disso que muitas vezes as situações se estendem por longa data, só vão aparecer anos depois, quando aí então as marcas e as sequelas já são maiores, né? Como perceber que uma criança ou um adolescente está sofrendo abuso? Quais são os sinais que podem denunciar que algo está errado? Fique atento e confira o que dizem os especialistas da Justiça e da Saúde sobre o tema na próxima reportagem da série, que vai ao ar semana que vem.